Fala galera, Ricardo Comin aqui e eu tô muito feliz hoje porque eu tô iniciando um projeto que eu imaginei e desenhei por muito tempo e ele tá sendo possível porque de fato a gente se colocou à disposição e tempo para poder fazer isso acontecer e porque uma pessoa comprou essa ideia. Eu não posso, antes de mais nada, aqui deixar de agradecer o meu brother Vinícius Kimpel, o cara que tá por trás das câmeras ali, que acreditou no projeto, comprou a ideia, abraçou a causa e o pau vai quebrar agora, porque a gente vai iniciar aqui muitas trocas de ideia, muito bate-papo com convidados, porque eu sempre acreditei que pessoas da região, pessoas da nossa cidade, pessoas de cidades próximas aqui, podem e devem entregar o que sabem para poder ajudar empresários, empreendedores, pessoas a melhorar o seu negócio e até mesmo a sua vida. E a ideia é trazer essas pessoas aqui, trocar ideia, bater papo, para que a gente possa destravar você em prol do teu negócio, da tua vida, para você prosperar, para você ser uma pessoa mais desenvolvida, para que você de fato construa mais resultado. E eu não poderia iniciar esse projeto com outra pessoa que não meu parceiro, meu xará, meu irmão, Ricardo Catani. Obrigado, irmão. Obrigado por ter aceitado o convite. Cara, parabéns pela iniciativa, né? Trazer conteúdo, trazer informação que faça com que pessoas que precisam superar a crise, que precisam de ajuda, possam se beneficiar, é algo incrível, cara. Então, tu sabe que admiro muito pessoas que fazem isso e estou muito honrado pelo convite que você me fez de estar aqui. Você falou bem, cara. Eu tava nervoso, né? Olha só. Cara, é muito importante ter você aqui e você foi uma das pessoas que eu pensei para ser o primeiro, para ser a pessoa que vai iniciar, dar o start no projeto, por dois motivos. O primeiro motivo é porque eu sei que você tem muito para contribuir, muito para entregar. E o segundo motivo é porque a gente já fez muita coisa junto. Então a gente pensa muito parecido, a gente já treinamos pessoas juntos, já fizemos live juntos, já fizemos evento junto, então a gente pensa muito parecido. Acho que vai ser uma troca de ideia muito bacana. É isso aí. Tamo junto. Vamos entregar o máximo. Show. Mano, só pra, como é o primeiro, eu preciso contextualizar a galera do porquê que a gente tá fazendo isso. Basicamente o quê? Quando você me conheceu na época do Dale Carnegie, e lá existia uma coisa muito comum, que era o quê? A gente via pessoas de tudo quanto é classe social, idade, o que for. Segmento, cara, contando histórias, dando dicas, compartilhando algumas informações que eram absurdamente relevantes. E muitas vezes aquele insight mudava o jogo de uma turma inteira. E não só em Dale Carnegie, em vários outros processos de desenvolvimento. Eu, por ter sido instrutor lá, eu percebi isso há muitos anos atrás. E quando eu saí de lá, eu sempre quis iniciar um projeto assim, onde a gente pudesse dar voz e escala para empresários, empreendedores, pessoas que fazem a parada acontecer aqui em Passo Fundo, Marau, região e tudo mais. E a ideia aqui, e até inclusive a gente estava discutindo, eu vi, e o nome desse podcast é Destrava Aí. Por que Destrava Aí? Por dois motivos. O primeiro motivo é porque as pessoas que vão sentar aí são capazes e talvez tenham muito conteúdo para destravar quem está assistindo, ou seja, a pessoa ter um insight, uma percepção, uma sacada e virar o jogo nos negócios dela a partir desse insight que ela vai ter. E o segundo motivo é porque eu tenho muitas pessoas que eu já convidei para sentar nessa cadeira que você está, que não produzem conteúdo na internet. Talvez que o destravar dessa pessoa vai ser sentar e estar aqui em meio a 3 câmeras e a coisa acontecendo. Então, de certa forma, vai destravar quem assiste e quem está aqui, ou a mim, inclusive, os convidados. Então, essa é a ideia do Destrava Aí Podcast. E, mano, quando eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram, eu perguntei pessoas que a galera que me segue gostaria de ver aqui. E o teu nome, como sempre, foi solicitado, né? E uma coisa que, depois eu quero que você conte um pouco da tua história, mas uma coisa que me chamou a atenção é que todas as pessoas que pediram Ricardo Catani remetiam a Ricardo Catani da Purificata. Então, antes de mais nada, eu quero que tu comece contando o que é a Purificata e o que mais você tem de negócio. E respondendo a pergunta do porquê que você acredita que as pessoas se associam tanto à Purificata ainda, mesmo você não estando lá ou à frente da Purificata por um bom tempo. Legal.
Pô, obrigado pela oportunidade, Ricardo. Obrigado a você também que está nos assistindo, acompanhando esse trabalho incrível. E antes de falar sobre o Ricardo e a Purificata, eu só quero reforçar o que você acabou de falar, porque muitas vezes nós empresários, nós pessoas que gostamos de empreender, nos fechamos dentro do que eu chamo de uma caixa da nossa ideia ou uma caixa do nosso negócio. E às vezes a gente se trava por causa disso. E quando vem uma ideia, um insight de quem está de fora e que já passou por algumas dificuldades que o empreendedor passa, às vezes é um virar de chave que faz toda a diferença. E eu digo isso porque no decorrer da minha carreira, eu tive muitos, digamos assim, virar de chave que veio de ideias e dicas de outros empreendedores. Então isso é muito importante. E só pegando um gancho, não quer dizer que essa pessoa é melhor ou pior que você, Não. só ela tem uma experiência diferente e ela contribui com aquilo. Né? Exatamente, exatamente. Quando alguém diz assim, eu fico muito honrado por isso, cara, o teu nome apareceu, as pessoas querem escutar você falar. Eu fico muito honrado, não é porque o Ricardo Catani é alguém especial, não, é porque o Ricardo Catani faz questão de compartilhar, de dividir com as pessoas aquilo que o Ricardo Catani faz. E se eu posso contribuir e ajudar fazendo isso, cara, eu acho que o propósito da vida é esse. Mas falando um pouco da Purificata, esse foi, digamos assim, o meu carro-chefe por 8 anos. A Purificata, para quem não conhece, é um equipamento que faz a purificação da água. Só que é uma tecnologia diferente, nós vendemos água a granel. Então, Purificata nasceu em 2011, uma ideia que eu trouxe dos Estados Unidos, e eu sempre tive a vontade de empreender em um negócio diferente. Tipo, eu quero ir contra o que todo mundo está fazendo. O que eu posso fazer que eu seria o único a estar fazendo, ou eu seria o pioneiro a começar? Então, a Purificata nasceu desta ideia, deste ideal. Construímos ela em 2011, eu trouxe a ideia dos Estados Unidos, prospectei alguns investidores, e do período de 2011 até dezembro de 2017, eu estava à frente da operação da Purificata. Eu fui o diretor comercial, eu fui o diretor de operações, e posso dizer que se a Purificata existe hoje, é porque eu, juntamente com os meus sócios, colocamos muita persistência no negócio. Só que em 2017 encerrou-se um ciclo. Eu senti que eu precisava sair daquela caixa, daquele quadrado de estar dentro do meu negócio para ajudar pessoas a construírem os seus negócios. O que você já fazia antes, inclusive, né? Só não era talvez tão explícito, assim, não fazia tanta exposição, mas já acontecia. Inclusive a gente conheceu por isso. Exatamente. Eu sempre gostei do lado de ajudar pessoas, e por 15 anos eu já trabalhava com mentoria, consultoria empresarial, sempre voltado para a área comercial, de algumas empresas de pessoas conhecidas, mas eu não era aberto ao público, eu não tinha exposição de rede social, eu estava atrás dos bastidores, assim como você mencionou. Muitas pessoas estão ainda. O cara atrás da câmera, né? E em 2017 eu decidi que aquele ciclo da Purificata se encerrava. Optei em me manter na sociedade, mas passar a gestão ao meu sócio, e aí a Ricardo Catani Treinamentos nasceu. Então, e aí você foi para um outro segmento. Para um outro segmento. Então você acredita que a galera te conhece ou remete o Ricardo Catani da Purificata por ser talvez o que levou as pessoas a te conhecerem por algo inovador, por algo que ganhou a escala nacional ou algo nesse sentido? Cara, eu acredito que sim, porque quando eu olho para o passado e penso na Purificata, eu vejo um projeto que muita gente não acreditou nele. Porque quando eu falava para as pessoas, até com um certo entusiasmo, cara, eu vou vender água a granel, você não precisa mais comprar a água embalada, você pode levar o seu vasilhame e abastecer numa máquina. E as pessoas me diziam assim, cara, isso não vai funcionar. Por que eu vou ir comprar água a granel se eu posso pegar o telefone e comprar uma água mineral? Ou se eu posso abrir a torneira da minha casa e ter uma água de qualidade em casa? Então ele foi um projeto no início que ele não era... as pessoas não acreditavam nele. Só que tem algo que eu aprendi com a vida há muito tempo, que se chama persistência e foco. E não existe negócio que dá errado.
São as pessoas que dão errado. As pessoas que dão errado. Porque se você tem uma ideia de um negócio, não importa o que seja, no caso a Purificata ou qualquer outro segmento, você vai ter um resultado positivo se você aceitar fazer algumas coisas. Primeiro, ter persistência. Segundo, você precisa ter foco. E terceiro, você precisa se agarrar a pessoas que já passaram por processos parecidos. Porque aquilo que você não sabe fazer, ou aquilo que você não conhece, é porque aquilo não existe no teu mundo ainda. Só que se existem pessoas que têm sucesso nos negócios ali fora, eu também posso ter sucesso. Você também pode ter sucesso. Então eu sempre falo uma coisa, Ricardo, que é muito importante na minha vida, fracasso e sucesso são apelidos que as pessoas dão para resultados. Porque o que nós construímos é resultado. Se é um resultado que for. Exatamente, se é um resultado ruim, eu tive fracasso. Se é um resultado bom, eu tive sucesso. Mas é resultado. E ninguém vence quem não desiste. Essa é uma frase que eu escutei de um grande mentor meu há um tempo atrás, e ela ficou impregnada em mim. Ninguém vence quem não desiste. E levamos 5 anos com a Purificata para ela começar a ganhar destaque nacional. Hoje é uma empresa, com muito orgulho, eu falo aqui, que já opera em 9 estados do Brasil. Tem um reconhecimento muito forte e a gente venceu. Deu certo. Deu certo. Sabe que quando eu te conheci, você estava à frente da Purificata e a todo vapor, né? Bombando, espalhando a marca pelo Brasil todo. E eu lembro que uma vez eu fui visitar, não sei se você lembra disso, mas eu fui te visitar com um grande instrutor da Del Carne na época, o Benir. E aí eu disse, vou para Amaral visitar alguns empresários e tal, vamos junto. Eu falei, vamos. Só que, cara, eu tava iniciando ainda na empresa e tal. Eu era tipo o estagiário, entendeu? Eu ia junto ali na onda e tal. E aí a gente foi conversando, eu falei, cara, onde é que você vai? Vou em tal lugar, e vou na Purificata. Eu falei, o que é Purificata? Um cara que teve uma ideia assim, assado, e ele vende água. Eu falei, cara, vende água? Como assim, meu? Água é água, entende? Só que depois, quando eu entendi, anos depois, que eu amadureci como pessoa, como empreendedor, eu fui entender a lógica por trás de tudo, e aí a gente teve um pouco mais de proximidade, muito mais proximidade, na verdade, e aí eu fui entender não só a proposta de marca, mas a causa por trás de tudo isso, que é muito grande. Então, realmente entendi que só tinha a crescer e ter sucesso. Você falou uma coisa muito interessante também, que é assim, que você tem que seguir pessoas que já chegaram lá. E eu enxergo isso da seguinte forma. Eu acho que quando a pessoa começa a empreender, geralmente, ela tem um embasamento técnico de algo. Por exemplo, eu quero abrir uma barbearia, porque eu sei cortar cabelo. E aí a galera começa a seguir muito esse viés de quem corta bem cabelo, quem faz bem o desenho, quem faz um acabamento sei lá o que, tudo isso. E aí você segue uma linha e você vai. E de fato você é um puta profissional naquilo, você corta muito bem o cabelo. Só que cortar muito bem o cabelo não quer dizer ter a agenda lotada. E aí você precisa, como empresário, e aí você sai da visão de colaborador para empresário. Eu tenho que parar de olhar como o cara que só corta cabelo numa barbearia que é lotada, para eu abrir a minha barbearia, olhar para as tendências de mercado técnico e da moda, do cabelo e tal, mas eu também preciso olhar para pessoas que fazem marketing, que sabem vender, que sabem atender e implementar isso no meu negócio. Então, quer dizer, por muito tempo as pessoas investem em buscar o conhecimento técnico e elas ainda acham que isso basta por si só. Porque nos meus processos de consultoria, cara, você deve passar por isso também. É muito comum isso. Tipo, cara, eu sou muito bom no que eu faço. As pessoas sabem disso. Elas têm consciência. Só que a pergunta é, como é que eu mostro isso pro mundo? Como é que eu faço as pessoas enxergar que eu sou muito foda na sobrancelha, que eu sou muito foda cortando cabelo, que eu sou muito foda nesse produto que eu produzo? Porque elas são realmente boas, elas prezam pela qualidade. Mas as pessoas têm que saber disso. E aí eu acredito que entra muito o nosso viés, né? Que é vendas, que é atendimento, que é desenvolvimento pessoal, que é uma série de coisas. Cara, você falou algo muito importante relacionado à competência técnica. Eu posso dizer assim, Ricardo, que 90% das empresas que eu atendo, que precisam vender mais, elas chegam dizendo assim, cara, o meu produto é muito bom, eu sou muito bom no que eu faço, mas eu estou tendo dificuldade de vender. E culpa o mercado. A narrativa é sempre a mesma. É por causa da política, é a economia, é a concorrência, está culpando o mercado. Mas eu enxergo isso de uma maneira diferente. Imagina um gráfico. Nós temos uma linha de pé e nós temos uma linha deitada. Então, quando nós olhamos para um gráfico,
nós temos duas linhas importantes. A primeira delas, a linha de baixo, ela é a linha do tempo. Porque se eu tenho um gráfico aqui, esta linha aqui, ela representa o tempo e a minha competência técnica. Então, para aprender algo, eu preciso investir tempo, eu preciso investir dinheiro. Então, eu vou usar um exemplo aqui, o próprio cabeleireiro ou barbeiro. Então, o cara vai gastar um tempo para aprender e vai se tornar bom. Só que nós temos uma outra linha aqui, que é a linha do dinheiro. Então, eu preciso gastar tempo, ter competência técnica, mas eu também preciso subir, eu preciso ganhar dinheiro. E esta linha é a linha da competência comercial. Então, de nada adianta você ser muito bom naquilo que você faz, mas você não saber como fazer as pessoas perceberem que você é bom naquilo que você faz. Então, você precisa investir um certo tempo, e aí eu sou suspeito em falar, porque o meu foco é vendas, né? Mas você precisa investir tempo em estratégia comercial, você precisa aprender a fazer o social, a atrair o cliente interessado naquilo que você faz. Porque quando você alinha a competência técnica com a competência comercial, você chega onde você quer chegar. Agora, se você é muito bom tecnicamente, mas você não é bom comercialmente, digamos que você é um 2 aqui, você vai chegar aqui, você não vai subir. Só que quando eu falo também de competência comercial, e é importante a gente falar isso, Ricardo, pilares de negócios. Porque eu sou muito bom em fazer bolo, por exemplo. Mas não quer dizer que eu vou ter sucesso em vender bolo. Não quer dizer que eu vou ter sucesso gerenciando financeiramente a minha empresa. Não quer dizer que eu vou ter sucesso gerenciando a minha equipe. Então, quando eu falo, olhe para as pessoas que já têm um resultado e se modele a essas pessoas, aprenda com quem sabe fazer. A minha vida mudou, os meus resultados mudaram quando eu entendi que eu precisava investir em ajuda, em mentoria, em auxílio. Eu sou péssimo para gerenciamento financeiro. 2. Eu admito isso. Eu sou muito bom para gestão comercial, mas as finanças eu não sou bom. Então eu tenho 2 consultores financeiros para me ajudar com isso. Porque eu preciso de ajuda, eu tenho que ser humilde para entender isso. E saber que, assim, eu enxergo isso também da seguinte forma, né? Você dá consultoria, você ajuda pessoas a vender mais, ok. Cara, você tem que entender, obviamente, o mínimo de finanças, teoricamente, mas você não precisa saber fazer, você pode contratar pessoas para isso, né? Mas você tem que, pelo menos, entender uma base para você entender o que está acontecendo. E eu bato muito em cima disso com os meus clientes, cara. A maioria, o que o empresário ele pensa? Supondo que isso aqui é o marketing, porque eu dou consultoria de marketing, né? Claro. Esse aqui é o marketing do cara. Aí ele pega o marketing dele, ele não conseguiu fazer nada rodar até hoje, digital basicamente. Aí ele pega e fala assim, ó, você é uma agência? Tá aqui. Tirei das minhas costas, meu Deus. Transfere a responsabilidade. Transfere a responsabilidade, mas cara, você tem que entender o mínimo disso, ou, na verdade o mínimo, você tem que ter muito sobre isso. Não que você precise operar isso e tirar o foco talvez da produção, tirar o foco da equipe. Não, mas você tem que entender que o teu tempo precisa ser ali focado nisso, para que você desenvolva boas estratégias e você tenha pessoas que executem isso. E aí você terceiriza essa parada. Porque, cara, é muito comum isso acontecer, né? Você terceirizar e pensar assim, aquela agência não me deu resultado. Aquele freelancer não sei o quê. Não vai dar nunca, porque a responsabilidade comercial do teu negócio é tua. Mesma coisa é você. Você pode ter pessoas que façam para você, mas você tem que pelo menos aprender uma base de finanças, porque, cara, você não pode deixar tua grana na mão das pessoas e foda-se. Tipo, não tem como isso acontecer. Exatamente. Mas eu entendo também que você também não tem como, ou as pessoas também não tem como tirar o foco daquilo que hoje dá resultado. Então, é um desafio muito grande. E por isso eu acredito que as pessoas olham uma mentoria, um treinamento, o que for, como custo. Porque elas pensam assim, eu vou tirar o meu foco do que eu faço e dar resultado para olhar para o marketing, para finanças, para o que for do meu negócio. Ok, mas isso aqui, como é que fica? Não, eu não vou gastar com isso aqui agora porque eu vou tirar o foco disso. Só que elas têm que entender que para isso aqui aumentar, ela tem que olhar para outros pilares. Não que ela vai tirar o foco disso, mas ela tem que entender e olhar para outros pilares. Eu sempre digo algo, entendeu, Ricardo? Eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado nisso. Eu acredito que eu estou certo. Você sempre tem 2 lados para você olhar. Então você tem o lado do custo. Eu vou investir num treinamento, eu vou investir numa mentoria, então isso aqui é um custo. Muitas pessoas pensam assim, não enxergam como investimento.
Porque as pessoas estão acostumadas a olhar para o pequeno e para o imediato. Muitas pessoas têm dificuldades, e eu era assim. Teve uma época da minha vida que eu passei por uma fase assim. Eu tive que mudar a minha mentalidade. A gente tem que aprender a olhar ao longo prazo. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, quando alguém me fala assim, cara, pagar R$6.000, por exemplo, tá, por uma mentoria é muito caro. Mas quanto custa ficar 1 ano a mais com o mesmo resultado? Perfeito. Então, eu estou procurando uma mentoria, estou procurando uma ajuda porque eu preciso aumentar o meu resultado. Ah, mas é muito caro contratar um profissional para me ajudar. Mas e ficar mais 12 meses com o mesmo resultado? Quanto isso custa? Perfeito. Então, essa é a balança que as pessoas têm que... A gente conversou sobre isso uma vez indo para Caxias, né? A gente foi dar um curso lá, eu lembro que a gente falou sobre isso, que é o quê? Cara, quanto custa a tua mentoria? Ah, custa, sei lá, R$5.000, ou 1.000, não importa, custa tanto, ok. Esse é o investimento para você ter acesso àquilo, o suporte e tal. Mas quanto custa não comprar essa mentoria? E não estou falando só da nossa mentoria, existem muitos profissionais fodas no mercado. Então assim, quanto custa para mim, para o meu negócio, não investir nisso? Na minha visão, esse é o cálculo do empreendedor. Esse é o cálculo do cara que já tem mentalidade, não é o cara que está tentando abrir o negócio, é o cara que tem mentalidade de empreendedor. Cara, beleza, eu tenho 2 opções, eu invisto R$1.000 aqui mensalmente para ter esse acompanhamento e buscar esse resultado, ou eu não invisto e corro o risco de... Cara, se isso está claro para você e você optar por não, ótimo. O problema é você olhar isso aqui como um bicho papão e achar que aqui está quentinho e gostoso. Cara, exatamente. E aí? Né? Eu vejo assim, esse é o maior problema das pessoas. O que mais impede alguém de crescer ou atingir um determinado objetivo é não conseguir perceber a importância de pegar ajuda. Porque uma das coisas, Ricardo, que nós precisamos entender é que o ser humano, ele faz aquilo que ele sabe. Aquilo que ele não sabe, ele não faz, porque não existe no mundo dele. Então, se eu estou tendo um resultado que não é satisfatório para mim, para a minha família, é porque está faltando saber algo. E quando você aprende algo novo, você expande o teu mundo, você expande a tua visão. E ter alguém do teu lado que já trilhou um caminho que você está começando a trilhar, faz com que você encurte o processo. Então, em vez de você levar 2, 3, 4, 5 anos para ter um resultado, talvez você tenha um resultado em 1 ano. Porque aquela pessoa já passou por dificuldades que, se você não tiver o entendimento dessas dificuldades, você com certeza vai passar por elas também. Perfeito. Tem uma frase que diz que sucesso deixa rastros, né? Exatamente. E independente do que é sucesso para cada um, cara, se você olha pro cara e diz, esse cara vende muito bem na internet e eu não vendo bem na internet, então eu quero aprender com ele, eu vou lá, eu faço uma mentoria, acompanho de alguma forma o que ele fala para que eu possa seguir o caminho do sucesso nesse pilar. Isso. Não quer dizer que o cara é melhor ou pior, só nesse ponto do negócio dele ele deu certo, então eu acompanho isso. É muito louco, né? Exatamente. Isso é o que eu defendo, isso é o que eu acredito. Porque o crescimento profissional, na verdade a gente fala em empreendedorismo, a gente fala em sucesso nos negócios, mas, cara, o sucesso nos negócios é você ter um resultado que seja satisfatório para você. Perfeito. Então você tem que ter uma visão clara de onde você quer chegar. Né? Eu me lembro quando eu tive que tomar a decisão de sair da gestão da Purificata. Eu lembro também. Para começar um negócio novo. Cara, eu fiquei 3 meses, posso se dizer assim, vagando pela minha cidade para encontrar os pilares certos do modelo de negócio que eu queria seguir. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Eu sabia que eu iria trabalhar com treinamentos, com mentorias, eu iria ajudar pessoas a vender mais. Só que o meu negócio da Purificata era fábrica, era um negócio diferente. Escritório o dia inteiro, sentado. Isso, exatamente. Então eu fiquei 3 meses tentando um pouco disso, tentando um pouco daquilo, tentando juntar esse quebra-cabeça. Até que me veio um insight e disse, não, peraí, vamos pegar a ajuda de alguém que já fez isso. Então eu fui atrás de alguns mentores, construí uma estrutura e a partir daí o meu negócio decolou. Porque tem áreas da vida da gente que a gente não entende. E existem pessoas que entendem. Então eu defino isso como um segredo de sucesso. Olhe para as pessoas que já estão tendo resultados dentro do teu segmento. E no Brasil, e eu falo isso no Brasil porque eu tive o privilégio, fui abençoado e eu pude morar nos Estados Unidos por 8 anos. Então eu falo isso no Brasil.
existe uma tendência muito grande, claro, existem as exceções, mas eu posso até usar uma regra de Pareto aqui, 80-20. 80% das pessoas no Brasil olham para os seus concorrentes como inimigos. Olham para os seus concorrentes como algo ruim. E às vezes não observam o que o concorrente está fazendo. E passam a acreditar que já sabem o processo, que já têm a receita e ficam presas dentro dessa caixinha. E quando você está preso dentro da caixa, quando você não sai do teu negócio, você não olha para o teu negócio de fora para dentro, é onde você patina. Se perde. É onde você se perde. Esta é uma visão que eu tenho. Ó, um exemplo que eu com relação a isso, assim, eu fiz uma semana de lives, foi em novembro? Não, foi em outubro. Eu fiz uma semana de lives porque a minha ideia era fazer o lançamento de uma mentoria em grupo, que depois eu lancei, fiz as vendas das vagas e tal, entreguei uma mentoria em grupo fechada. Aí o que aconteceu? Muito louco. Duas coisas aconteceram que me chamaram muita atenção. A primeira foram umas 4 ou 5 pessoas, depois da segunda live, me chamaram perguntando assim: Ricardo, tu vai vender o quê? O que é? Eu quero saber quanto é que vai ser, e daí eu já vejo se eu compro. Então, tipo assim, cara, primeira coisa, aproveita o que está acontecendo e espera acontecer. Porque, claro, eu ia lançar algo e eu deixei muito claro isso. Eu nunca disse, não, eu tô aqui só. Não, eu falei, cara, eu tenho uma pretensão com isso, mas antes de mais nada eu quero que vocês acompanhem o que eu tenho para falar para ver se faz sentido. Depois vocês decidem algo. Não falei o que era no início, mas as pessoas sabiam. Eu joguei limpo com eles. Mas tipo, eu quero me antecipar, eu quero conversar com o cara, o que será que é, quanto que vai ser para balizar isso. E aí eu percebi uma certa ansiedade nas pessoas e meio que talvez um costume já. Tipo, o cara vai fazer sequência de live, ele vai vender. Isso é muito comum, né? Eu percebi isso. E a segunda coisa que eu percebi aí eu lancei a mentoria, vendi 18 vagas. E uma das pessoas da mentoria me chamou um dia no privado, depois que começou a fazer e tal. Ela disse assim: Ricardo, depois da tua semana de lives, eu achava que, cara, eu já sabia fazer tudo. Tipo, tô pronta no caso, tô pronta para dominar a terra. Tipo, tá ok. Só que na hora de executar, o bicho pega. E isso não quer dizer que o meu conteúdo gratuito não tivesse muito valor, porque, cara, eu entreguei, tipo, muito. Só que existem coisas, existem detalhes que, cara, você precisa de tempo, de planejamento, de organização, de entender talvez mais o negócio do cara para poder ajudar ele de fato. E aí você dá um próximo passo que é para o conteúdo fechado. Então, duas coisas. Número 1, a ansiedade que as pessoas têm, o que é, eu quero para mim. 2, as pessoas achar que, cara, o básico já basta. As pessoas veem um vídeo de meia hora e acham, meu Deus, encontrei a fórmula mágica do sucesso e agora eu vou bombar. E não dão sequência na busca por como fazer, quais plataformas podem te ajudar, o processo que vai mais dar certo para o teu negócio. Então, eu acho que, cara, é uma busca meio incessante isso. Se você cresce e você chega num pilar e aí você fatura 100 mil por ano e aí você pensa, caralho, eu quero mais, e aí você fatura 1 milhão por ano e assim você vai crescendo. E talvez pessoas cheguem na sua mente e digam, tá, ok, eu paro por aqui. Ou não, independente disso. Mas você precisa sempre estar em desenvolvimento. Porque na era da informação, se você não buscar informação, você fica para trás. Então, o mínimo para manter o teu negócio do jeito que ele está, seja como estiver, você precisa estar envolvido com conteúdos novos, com tendências novas, com pessoas novas, para agregar mais conteúdo. Cara, você falou uma coisa muito interessante, porque eu vivo isso na pele, né? Toda vez que eu faço uma live, eu faço uma palestra, um evento, o pessoal já começa, o que ele vai vender no final? E a pessoa que tem essa mentalidade ou esse pensamento, ela perde a essência do que realmente está acontecendo. Perfeito. Então, por exemplo... E geralmente não é esse cara que tipo, dá o próximo passo, né? Cara, não é nenhuma questão de dar o próximo passo. Eu vou explicar dessa maneira. Você tem família, certo? Perfeito. Eu também tenho família. O pessoal que está nos vendo, assistindo esse vídeo, provavelmente também tem família. Nós precisamos sobreviver. O que você faz é o teu trabalho, é o teu ganha-pão. O que eu faço é o meu ganha-pão. Eu ajudo muito as pessoas de duas maneiras. Eu ajudo as pessoas com conteúdo gratuito e eu ajudo as pessoas com conteúdo pago. Perfeito. Agora, porque é o meu ganha-pão. Agora, o que nós temos que entender? Eu posso ficar 2 horas te entregando conteúdo. Só que o único conteúdo que eu posso te entregar, por mais que eu queira te entregar ao máximo, é dizer para você o que você tem que fazer.
Porque esse é o tempo que eu tenho. Então, olha, faz isso, faz aquilo, faz assim, faz assado. E eu posso ficar 2 dias pegando você pela mão e te mostrando como fazer. Então, existe uma diferença entre o que fazer e o como fazer. Qual deles é mais importante? Nenhum. Os dois são importantes. Porque para mim saber o como, eu preciso saber o que antes. Exatamente. Então, quando eu entrego conteúdo gratuito, e você faz isso também muito bem, se a pessoa está ali assistindo, preocupada com o que vai ser ofertado depois, não fica. Ela perde o quê? Perde o quê? Então, se concentra em entender o que você tem que fazer. Depois, se você vai aprender o como fazer com o Ricardo Comin, com o Ricardo Catani ou com o Joãozinho, isso não importa. O que importa é, cara, aproveita ao máximo o que as pessoas estão dispostas a te entregar. Perfeito. Entenda o que você tem que fazer no teu negócio. Claro, depois você vai ter que aprender a apertar os botões, você vai ter que aprender o como. E aí o como é o nosso ganha-pão. É o meu ganha-pão, é o teu ganha-pão. E eu deixo isso muito transparente, entendeu, Ricardo? Eu vou começar agora também uma sequência de lives para um lançamento que eu vou fazer. A minha abertura é essa. No final, eu vou te fazer uma oferta para você comprar um produto. Mas até lá, a oferta, cara. Isso. Aproveita. Até lá, pega o que eu vou te entregar aqui de graça, porque vai te ajudar. Se quer mais, precisa comprar. Se não está pronto para comprar dentro da jornada de compra, implementa o que aprendeu da melhor maneira possível dentro das condições que você tem. Todo mundo começa assim. Eu comecei assim, você começou assim, e isso é a seleção natural das coisas. Normal. Cara, é muito louco, porque uma das coisas, até comentei com o Vini sobre isso. Cara, esse podcast aqui a gente não quer associar a venda. Assim, é recurso nosso. Tipo, até, inclusive, uma pessoa me perguntou assim, tá, e quando alguém quiser patrocinar, tomara que um dia alguém chegue, cara, eu quero te pagar tanto. Cara, eu não sei se eu quero, sabe? Porque a ideia aqui é, tipo assim, trazer quem eu quiser, sem limitar ninguém. Vão ter pessoas que vão sentar aí, vão ser empresários, vão ser influencers, vão ser treinadores, muita galera vai sentar aí. Eu não quero limitar isso, eu não quero limitar o que a pessoa vai dizer ou falar aqui, e eu também não quero associar a venda nenhuma. É óbvio, você está falando aqui, eu sou o Ricardo Catani, eu entrego conteúdo nas minhas redes sociais, me sigam, ok, mas o intuito disso não é vender, porque de fato é despertar o quê da galera. E depois que a pessoa pegar o quê, você vai falar, a minha dica é, você precisa seguir pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Cara, depois que você pegou esse o quê, você desenha o como. Se for comigo, com você, com qualquer outro treinador, ok, mas é importante você ter essa percepção antes de mais nada. E cada pessoa está numa fase, né? Eu tenho algumas empresas que eu dou consultoria mensal e, cada início de processo, não existe um padrão. Porque cada uma está numa fase. Eu peguei empresas que estavam zeradas no Instagram, tipo, nada, zero conteúdo, uma paginazinha com 2, 3 posts há um ano atrás. Outras com puta engajamento e bombando, mas não tinha, talvez não sabia monetizar aquilo ou aumentar a forma de alcançar pessoas. Então, cada fase é uma fase. E você precisa entender o que você precisa despertar agora, destravar agora, para depois ir buscar o como. Mas o mais importante é ver esse vídeo até o final, para você entender alguns o que, para depois você buscar o como. É que é muito engraçado isso comigo, porque as pessoas querem uma receita pronta, né? Sempre. Eu quis muito tempo essa receita pronta. Eu também quis a receita pronta. Qual é a fórmula mágica? Vou contratar um consultor, então agora os meus problemas acabaram. Não é isso. É um empilhamento de ações que vão te levar ao resultado. Cara, para sair de turmas de treinamento de 12 pessoas para 350 pessoas, eu levei 2 anos. É um processo. Eu não tenho como fazer isso de um mês para o próximo mês. É um processo, é uma construção. Você até tem como, mas você precisaria investir muita grana para que isso acontecesse. E aí talvez você não tenha um crescimento sólido. Um crescimento sólido. Eu sempre falo isso para minha equipe. Possível mas talvez não vai ser sustentável. Você tem que crescer com força e tem que ser sólido. Senão você cria um castelo de cartas. Perfeito. E o que é melhor, um castelo de cartas ou um castelo de pedras? Eu quero criar um castelo de pedras para ser durável, né? Eu acho que esse é o principal objetivo. Show de bola. Cara, hoje um cliente meu me ligou. Você conhece ele, inclusive, o Paulo? Ah, sim. Isso. Aí ele me ligou e falou assim, pô, Ricardo, o ano começou, tá muito bacana e tal. E, cara, eu confesso que a parte de treinamento eu amo, você sabe o quanto eu gosto de dar treinamento, mas a parte de consultoria hoje tá me tomando muito mais tempo e, honestamente, sendo mais rentável, né? E aí ele disse assim, um treinamento e tal, blá, blá. Eu falei, cara, beleza, bora, eu amo fazer isso, vai ser o maior prazer.
Aí ele tá assim, cara, mas tem um detalhe. Sabe que o pessoal da empresa trouxe um cara lá, não sei da onde, Criciúma, não sei o quê, fulano de tal, pá, pois é, agora não sei, tal. Falei, cara, calma aí. O que você está querendo me dizer? Não, é que, pô, eu amo o teu trabalho, cara, mas não sei se as pessoas, de repente, eu quero que você vá para outras regiões, eu quero que você treine outras pessoas, tipo, colegas e tal, mas será que eles vão ficar... Eu falei, cara, tudo bem. Porque eu não sou o dono da verdade, da razão, amém, Ricardo? Não, cara, eu posso entregar muita coisa. Eu disse uma coisa para ele, talvez pegar o teu exemplo, talvez eu e você, a gente fale a mesma coisa, de formas diferentes, com uma linguagem diferente, com narrativas diferentes, mas a mesma coisa. E pessoas vão se identificar contigo, outras comigo, e ok. Talvez eu fale algo muito foda, que te ajude muito, só que você vai complementar isso. E uma coisa que eu falei para ele, cara, o que ele faz? Ah, ele é coach, faz isso, beleza. Eu falei assim, ele conhece sobre Enneagrama? Ah, acho que não, ele não falou nada de Enneagrama. Então tá aí, meu. Ferramentas de coaching, processo de produtividade aliado a um Enneagrama, não tem que ir no histórico essa parada. Eu falo no segmento dele, né, que é vendas diretas e tudo mais. Cara, não tem, porque são ferramentas incríveis. Então, qual é a dica? Pega os dois, extrai dos dois. Eu não quero que ele deixe de me contratar, mas eu também não quero que ele deixe de olhar para outra pessoa e extrair o que aquela pessoa tem para falar, para que ele e a equipe dele possam utilizar. Então é muito isso. E, cara, eu acho que eu e você, a gente é muito exemplo claro disso, né? Porque pessoas me conheceram através de eventos teus. E vice-versa. E vieram meus clientes. Fizemos live junto, inclusive uma no início da pandemia, que foi muito massa. E pessoas conheceram você e talvez eram seu cliente. Pessoas que são meus amigos são teus clientes. Pessoas que te seguem talvez são meus clientes. Então, assim, é muito de identificação e talvez de fase. Cada um entrega o seu conteúdo, a sua forma, tem sua identificação e, cara, tá tudo bem. Tá tudo certo. O importante é as pessoas realmente buscarem isso. Não fica parado. Sim, é verdade, Ricardo. E uma coisa que, escutando você falar e contar essa história de contrata um, contrata outro, me veio um insight que eu acho que tem que estar nas gravações que nós estamos fazendo aqui. A situação que o mercado vive atualmente, vamos dar o exemplo assim, ó, o boom do mercado de coaching. Tá? Porque o coach hoje é um profissional que ele está presente em todas as áreas. A questão da pandemia, a questão da insegurança, a questão da política, da economia, está gerando muita ansiedade nas pessoas. Então as pessoas não sabem, elas estão... Vou falar aqui das pessoas que me procuram, tá? Eu percebo isso, um estado de estar perdido. Eu não sei para que lado eu vou, eu não sei se eu contrato fulano, o profissional A, ou se eu contrato B, ou se eu contrato C, se eu não contrato ninguém. E o que eu quero dizer para as pessoas é, cara, evite a obesidade mental. Olha para o teu negócio. Esquece os ruídos do mercado. Você tem um negócio ou você quer ter um negócio? Qual é o teu segmento? Qual é a maior dificuldade que você tem? Se você tem dificuldades em finanças, procura ajuda em finanças, esquece o resto. Pelo menos por enquanto. Isso. Eu quero muito aprender sobre o marketing digital. Então esquece o profissional da finança e vai para o marketing digital. Mas é muito importante deixar os ruídos de lado, se concentrar no que você realmente quer para evitar a obesidade mental e fazer o que é importante para o teu negócio naquele momento. Perfeito. Seja vendas com o Ricardo Catani, seja o marketing digital ou comunicação com o Ricardo Comin, seja gestão financeira com o seu consultor financeiro, nada disso importa. O que importa é você. Aonde você está e onde o que você vai chegar. Dizer o que você precisa ou o profissional é o teu negócio. Exatamente. Ou você, no caso, pelo teu desenvolvimento. Exatamente. Boa. Exatamente. É uma leitura. E tu sabe que isso é muito interessante, porque eu não sei você, mas uma das fases que eu mais tenho dificuldade com os meus clientes é a identificação do avatar, persona, o que for, público-alvo. Porque, cara, é muito difícil as pessoas olharem para aquilo e conseguirem entender e ler aquilo que realmente importa para o negócio delas. Não sei se acontece isso contigo, mas eu entro na empresa, cara, vamos fazer tráfego e vamos bombar e vamos pôr na TV, vamos pôr no... Cara, calma, nós queremos atingir quem com tudo isso? Tá, mano. Porque, cara, aí você aterriza a pessoa. E é justamente isso. E é um processo difícil ser feito. Porque às vezes, cara, pega um empreendedor que está começando, o cara que está pensando em ter um negócio, ele precisa de tudo.
né? Na cabeça dele, cara, eu preciso de tudo, cara, eu preciso saber de finanças, contabilidade, não sei o quê. Ele vai pensar assim, mas na real, lá no fundo, existe um pilar que ele precisa focar. É um daqueles que realmente vai dar tração para o negócio dele, depois ele vai ajustando, né, o processo na caminhada. Que é o cliente. Que é o cliente. Para quem eu preciso vender, para quem eu quero vender. Eu acho que o maior erro que o empreendedor comete é querer vender para todo mundo. É impossível, você não vai vender para todo mundo. Muitas pessoas me dizem assim, Catani, como é que eu faço para acertar o meu canal de vendas? Como é que eu faço para ser assertivo? Cara, não tem segredo. Se você sabe o que o teu produto faz, para que tipo de pessoa o teu produto faz, você precisa levar a comunicação certa para essas pessoas certas. E quando você faz isso, o teu esforço em vendas diminui drasticamente. Porque, cara, se o Ricardo Comin precisa de uma camiseta preta e eu sou vendedor de camiseta preta, não adianta eu querer anunciar para o mercado todo. Se eu chegar direto para o Ricardo Comin e falar, olha, eu tenho aqui uma camiseta preta, a chance de compra ela é muito maior. Só que tem muita gente investindo dinheiro pesado em tráfego pago sem saber fazer o levantamento do seu avatar, da sua persona. Porque aquilo que você falando assim, a pessoa precisa aprender a apertar botão. Cara, aprender a apertar botão é muito fácil. Só que antes de apertar o botão, tem muitos detalhezinhos, tem gatilhozinhos que você precisa identificar para saber qual botão apertar, né, qual lista escolher e uma série de coisas de como fazer. E eu vejo isso muito no mercado online. Porque quem dá... Tem um cara que eu acabei de comprar uma mentoria, faz 2 meses que comprei uma mentoria, mais uma, e é sobre lançamento de infoprodutos, né? Que é o mercado... Cara, eu acredito que você compartilha isso. Marketing digital para negócio físico, negócio local, cara, eu entendo muito. Inclusive, eu ensino pessoas a fazer essa parada. Só que lançamento é um processo muito mais desafiador. Então, eu vou buscar mais informação sobre isso, porque eu me disponibilizei a fazer isso para a minha vida, para o meu negócio. E eu avaliei vários produtores. O mais famoso, o Érico Rocha, tipo, cara, é o pica. Comprei forma de lançamento há um tempo atrás, não me identifiquei. E aí, vários outros que vêm no embalo da onda dele, né? E uma pessoa me chamou a atenção, porque ele disse assim, cara, eu não vou te ensinar layout pronto, eu não vou te ensinar roteiro de copy, nada pronto. O que você tem que entender é como funciona o mercado e como fazer. Agora, quando tu for fazer o teu, é uma estratégia que, obviamente, eu vou te passar a ideia dela, mas é no teu negócio, é no teu nicho, é com o teu público. E, cara, isso me chamou a atenção porque, cara, 95% da galera vende método pronto. Cara, se você pegar essa cópia da Ctrl+C, Ctrl+V, você vai vender. Não vai vender. Por quê? Porque eu não entendo eu não entendo a persona dessa copy, ou desse texto, ou dessa imagem, ou dessa criativo. Eu não entendo. Então eu tenho que entender o porquê, aí eu entendo o que dá de gatilho para vender, o que realmente faz a pessoa comprar, aí eu entendo o mercado como funciona. E aí eu tenho mais chance. E cara, eu assim, ó, sério, eu devo ter avaliado uns 10 players de lançamento no mercado. E a maioria fala a mesma coisa. Você vai comprar, eu vou te dar o passo a passo, você vai copiar e lançar. Cara, isso não me convence mais. Porque perde a autenticidade, perde a tua identidade, perde muita coisa. Mas isso existe, Ricardo, porque as pessoas estão procurando isso. Infelizmente, tem muita gente procurando, eu quero a receita pronta. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que talvez faça sentido para você, talvez não faça, talvez faça sentido para quem está assistindo esse vídeo, talvez não faça. Não é o apertar o botão. Cara, não importa se é o marketing digital ou o marketing tradicional. O que importa é a inteligência estratégica por trás da ferramenta. Porque apertar o botão qualquer um sabe. Tem muita gente impulsionando anúncio pela rede social, tem muita gente fazendo campanha de marketing tradicional, que é a TV, o rádio, a revista, o jornal, mas não tem um pensamento estratégico por trás, não tem uma tática. Então, qual é o objetivo da minha campanha? O que eu quero fazer? Por que eu quero colocar dinheiro nisso? Que tipo de cliente que eu quero atingir? Cara, apertar o botão, eu falo isso para os meus clientes o tempo inteiro. Cara, vai para o YouTube que tu aprende, não precisa pagar nada, não precisa me pagar para aprender a apertar o botão. Perfeito. Se você está me pagando é porque você precisa da estratégia, você precisa do pensamento inteligente por trás da ferramenta. É que é uma fusão, eu acredito, porque
para você executar o que você pensou, naturalmente você precisa apertar os botões, né? Ainda mais se você é uma pessoa que não tem equipe ou não tem alguém que se contratou para isso e tal. Ou até mesmo se você é uma pessoa que faça isso, você precisa saber, no mínimo, avaliar os resultados, os números daquilo. Então, é uma soma. Mas o mais importante não é saber apertar o botão. É você pensar o porquê, como, pesquisar e uma série de coisas. Eu fiz um lançamento no final do ano passado, foi dia 8, foi dia... Lembra quando foi o dia do Restô? A abertura do carrinho? Foi dia 7, eu acho. Acho que foi dia 7 de dezembro que a gente abriu o carrinho. A gente fez 730 e poucas vendas em um dia. De um guia gastronômico e tal. Cara, não sou eu que falo isso. São os próprios clientes que são os donos do Restô. Se não fosse o Ricardo, isso não ia acontecer. E talvez, não só porque eu sou o cara, não, você poderia ter feito uma puta estratégia também, e outras pessoas também, sorte que eu consegui fechar uma boa parceria com eles. Mas, cara, apertar o botão, eu gastei 20 minutos no processo inteiro. Agora, pensar qual botão apertar, por quê, pra quem, como, com o quê, cara, isso eu fiquei pelo menos uma semana só pensando isso para poder executar. Então, é isso que eu bato em cima, cara. Todos os meus clientes, eu não escondo nada de ninguém. Seja o que paga mensalmente, que faz reuniões comigo mensalmente. Hoje de manhã eu fiz uma reunião com uma cliente. Seja os de grupo, não importa. Todos sabem exatamente o que está acontecendo. Porque eles não têm que dizer assim, tá, o Ricardo está fazendo. Não, eu não estou fazendo. Nós estamos fazendo. Porque quando eu mandar uma cópia de um vídeo para você gravar, você precisa entender o que acontece com essa parada. Não é uma coisa tipo, tá, eu só faço e deu. Não, porque quando você entende, você é muito mais persuasivo, tem muito mais clareza do objetivo. E muita gente eu vejo fazer assim. Eu fiz assim por muito tempo, quando eu tive por um curto espaço de tempo uma agência. Ah, faz isso. Só executa. E aí botamos rodar. Não, cara. Ó, você vai fazer isso por tal e tal motivo. Depois isso aqui que você vai fazer, vem pra cá. Daí vai acontecer isso. Eu vou fazer esse teste. Ah, entendi. Show de bola. Bora pra cima. Exatamente. Muda o jogo da pessoa. Com certeza. Muda o jogo da pessoa. Faz sentido? Faz muito sentido. Inclusive, cara, posso compartilhar um caso de sucesso? Claro, por favor. O que aconteceu, cara? Hoje de manhã eu estava em reunião com um cliente, até falo o nome do cliente, o Ismael, ele tem uma empresa chamada Geomesa, e a gente fez um lançamento não, a gente fez uma campanha, gastamos R$626 e gerou 103 mil em vendas. Então, do que é o nicho? Ele é mercado de cerveja, fabricação de produtos para boa. Cerveja. Você não trouxe nenhum para mim? Não, ele não fabrica cerveja, ele fabrica o produto para as pessoas que fabricam cerveja. Entendi, né? Tá bom então. Então assim, ó, R$626 investidos, R$103 mil em vendas. Aí ele me disse assim, cara, hoje de manhã ele me falou isso, cara, eu tenho um vendedor que ele ficou 30 dias tentando fechar negócio com os clientes, eu gastei tantos R$1.000 com esse vendedor e ele fechou R$36 mil em vendas em 30 dias. E você, em menos de uma manhã, com uma campanha impulsionada, você gastou R$626 e trouxe R$103 mil em vendas. Cara, você é o cara, meu, olha a praticidade disso. E aí eu disse, meu, tem uma coisa errada aqui que você não percebeu. Eu fiquei menos de uma manhã para fazer a campanha junto com você. Mas o que está por trás disso são 15 anos de mercado, estudo, são mentorias. 2 anos de teste e validação com mentoria. Então não é o tempo que tu fica ali apertando os botões. Exato. É a história do parafuso, né? R$50, R$1 pelo parafuso, 49 para saber qual parafuso apertar. Exatamente. É a mesma então, coisa. Eu acho que está faltando isso para as pessoas, sabe, Ricardo? Eu acho que as pessoas precisam entender, e falo isso diretamente para você que está me vendo agora, que não é só apertar um botão, não é só seguir uma receita, uma fórmula, porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. É você aprender a pensar no teu negócio e o que precisa ser feito e o porquê que precisa ser feito. E aí começar a usar a inteligência de negócio por trás do negócio. E aí você tem resultados. Boa. Isso eu acredito. E sabe que, falando, eu lembrei de um cliente meu também no ano passado, e parece que é mais um case, mas é importante pegar o que está por trás disso, né? Quando eu entrei lá, eu fiz um briefing com ele, né? Levantamento de ideias e tal. E, cara, as pessoas têm ideias. Elas pensam. O que falta para elas, assim, falando em vendas, né? Ou aumento de visibilidade e tal. As pessoas, elas têm muitas ideias. O que falta é elas saberem como executar aquelas ideias
e uma estratégia para que dê certo, porque ideia por si só não funciona, né? Tem que ter uma forma, um pensamento lógico para que aquilo dê certo. Uma vez eu vi uma entrevista, não lembro quem que foi que comentou sobre isso, qual foi o player, mas era um grande player do mercado, acho que foi o Wendel Carvalho até. Ele disse assim, quando lançaram o YouTube, muitas pessoas disseram, eu já tinha tido essa ideia antes. Então a ideia por si só não vale porra nenhuma. O que vale é você saber executar aquilo. E esse cliente, ele tinha uma ideia, um pensamento de fazer é como se fosse uma espécie de gamification do produto. Ele trabalha com energia solar. E eu peguei aquilo e disse assim, cara, isso aqui eu vou usar e vai ser massa. Fizemos uma reunião, cara, acho que está na hora de usar isso aqui, vamos fazer assim, assim, assado, e ele compartilhou e tal, alinhamos, uma semana de planejamento, começamos a executar, foi um mês inteiro de campanha, que todo mundo que comprasse naquele mês tinha uma série de benefícios e doações e uma série de coisas, em outubro inclusive. Cara, ele vendeu mais de 500 mil reais em um mês, o ticket alto porque é energia solar, só que mensalmente ele não costumava vender isso, residências e tudo mais. Só que o que acontece aqui? Qual que é a sacada que eu quero trazer? Investimos em tráfego, inclusive e tal. Só que a questão é, a ideia ele tinha. Se ele pegasse aquela ideia, por não saber estrategicamente o que fazer no digital, principalmente foi o principal canal, a ideia era muito foda, só que ele ia queimar a ideia, porque não ia rodar. Ele não ia saber chegar aquela mensagem nas pessoas certas. Ele, no caso dele, como é consultoria mensal. Aliando o que eu sei, com o que eu aprendi, com as mentorias que eu fiz, com a ideia dele, o nicho dele, a percepção de mercado que ele tem, que ele é um cara muito sábio, aí vem o resultado. Então, é o gráfico que você falou. A parte técnica é muito importante, aliado à parte comportamental, comercial, estratégica, que for. Isso, é um conjunto, né? É um conjunto. Cara, a ideia não vale nada. Tu pode ter a melhor ideia do mundo, mas se você não executar essa ideia e não fazer ela acontecer, ela se transformar num negócio, ela não vale nada. Falamos da Purificata no início. Quando eu trouxe a ideia da Purificata, olha, uma máquina de autoatendimento, eu vou vender água filtrada, água purificada. Ninguém apostou na minha. Foram poucas as pessoas que me incentivaram. Como é que você enxergou a Purificata quando você percebeu? Tipo, é muito foda ou será? Como é que foi quando você pegou essa ideia para, você teve a ideia, trouxe de lá, como é que foi? E quando você percebeu isso, cara, vai ser muito foda, já acreditou no início ou foi uma coisa tipo, será, vou ver? Cara, eu olhei 5 anos para frente. E aí eu pensei nos seguintes detalhes. Primeiro, água mais leve. Água é um alimento que as pessoas não podem ficar sem. O sal é um problema. Então, a água é carregada de sódio, principalmente. Não vou falar marcas, não vou falar nome, mas se você começar a observar algumas a água mais, que você outras está menos. bebendo, algumas mais, outras menos, a água é carregada de sódio. E eu tinha problema renal, pedra no rim. Então eu fui incentivado. Tinha uma identificação muito grande. Isso. Ali. Então eu comecei a olhar 5 anos para frente e eu pensei assim, cara, no futuro as pessoas vão se preocupar mais com a água. Então eu tenho que ter uma água livre de sódio, eu tenho que ter uma água mais leve, uma água mais pura. Esse foi o primeiro pensamento. O segundo pensamento foi economia. Cara, no futuro as pessoas vão querer viver mais e gastar menos. Porque no passado, isso é a minha visão, né? Era aquela ideia de casas grandes, viagens grandes, o melhor carro. As pessoas tinham essa mentalidade, mas eu enxergava que 5 anos para frente as pessoas iriam querer viver em lugares mais compactados, se preocupar menos com isso e viver mais a vida. E aí a Purificata trazia um conceito de economia. Por que pagar 15 se eu posso pagar 6? Então eu pensei na economia, mas o mais importante de tudo isso, eu olhei para o meio ambiente. 4,7 milhões de embalagens PETs, assim como essa, são descartadas na natureza todos os anos no Brasil. E eu entendi que 5 anos para frente as pessoas iriam se preocupar mais com o meio ambiente e iriam reutilizar mais os seus vasilhames. E esses 3 pensamentos me fizeram apostar fichas e acreditar na Purificata. E cara, eu não estava errado, porque o tempo passou e hoje as pessoas se preocupam mais com sustentabilidade, as pessoas se preocupam mais em economia, as pessoas querem mais a segurança daquilo que elas estão ingerindo, então é a comida mais saudável, é menos sódio. Isso me provou que, isso já fazem 10 anos, há 10 anos atrás,
porque a Purificata nasceu em 2011, né? Eu não estava errado. E aquilo que isso vem de encontro àquilo que eu falei no meio da nossa conversa. As pessoas estão acostumadas a pensar muito no agora. Isso aqui é um custo para mim, porque agora eu não tenho esse dinheiro. Cara, mas em um ano, quanto isso vai custar para você não fazer a mudança? E daqui 5 anos? E a Purificata deu certo por isso. Só que lá no início, a ideia, ninguém acreditava. Eu tive de 20 pessoas, uma disse, cara, eu vou apostar no projeto, que é o meu sócio-presidente hoje. E está feliz por ter apostado, e eu estou feliz por ter criado esse negócio. Mas ela só passou a ter valor quando ela saiu da ideia, quando ela saiu do papel e virou um negócio. Hoje, pessoas que não acreditavam na ideia gostariam de ser sócios no negócio. Normal. Uma ideia sem ser executada não vale nada. Mas é muito louco, né? Porque quando você teve e aqui pegando o final Purificata e início treinamentos, a gente era muito mais próximo que agora, a gente fazia muito projeto junto, inclusive se apoiamos muito no início. E eu também mudei o meu ciclo ali, né? Foi muito próximo a essas decisões. Inclusive, a minha decisão foi muito por base das conversas que a gente teve. Pô, bora fazer potencial e vamos pra cima e tal. E por mais que... Chega um momento que por mais que a gente fique inseguro porque a gente fica, caralho, e agora? Não tem mais eu não tenho mais o sobrenome, porque as pessoas te conhecem ainda, mas tu não é mais o Ricardo da Purificata. Ok, tu é sócio, né? Mas hoje já não tem mais esse sobrenome, assim como eu não tenho mais o sobrenome forte que eu tinha. Mas eu acredito que é muito válido a gente buscar construir isso, o nosso próprio sobrenome. E, cara, quando você toma a decisão, cara, você ir e acreditar naquilo. Porque quando eu saí da Dale, por exemplo, foi nessa mesma época, eu pensava assim, cara, quem vai querer me ouvir? Tipo, quem sou eu, velho? Quem que vai querer me ouvir? E a primeira coisa que me surpreendeu foi, muitas pessoas quiseram me ouvir. E um virar de chave foi no teu primeiro evento na IMED. Que, cara, tipo, eu despretensiosamente... É despretensiosamente que fala? Pode ser. Acho que é isso aí. Eu produzia conteúdo. Cara, sabia porra nenhuma. Tem que fazer vídeo, eu fazia vídeo. Por fazer. Tem que fazer vídeo, vou fazer, beleza. Era diferente de uma coisa mais tática, né? E eu fazia stories, os caralho e tal. E eu comecei a crescer, devagarinho, organicamente, crescendo e tal. Dando meus treinamentos, palestras e tudo mais. E eu fui num evento ali foi um puta virar de chave. Eu fui no evento contigo, fui fazer o evento pra você ali. Na época eu fui falar sobre falar em público, oratório e tal. Eu me lembro, você entrou comendo pipoca, né? Entrei comendo pipoca. E, cara, eu fiz o evento e tal, e quando terminou, aí você deu intervalo, logo depois você já deu intervalo e tal, e eu, conversando com algumas pessoas, e muita galera chegou e falou assim pra mim, muita galera, na época acho que foi 4, 5 pessoas, mas pra mim foi uma conquista, né? E uma em específico falou assim, cara, ela veio, uma menina falou assim, cara, quando botaram no grupo da turma, provavelmente, né, que ia ter uma pessoa falando sobre comunicação pra público, não sei o que, eu falei, tomara que seja o Cominho. E eu falei, caralho, eu não faço ideia de quem é essa pessoa. E aí eu, legal, não sei o que, de onde é que tu é? Eu sou de Marau, não sei o que, tem uma barbearia, você sabe do que eu tô falando? Tem uma barbearia, não sei o que e tal. E eu assim, cara, como é que essa louca me conhece, velho? Aí eu falei assim, tá, mas... E eu perguntei, cara, mas desculpa, a gente se conhece de algum outro lugar? Não! É que eu sei que fulano, ciclano, beltrano fizeram um treinamento contigo, falaram muito bem de ti, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, entendi. E eu te acompanho na rede social, não sei o que. Eu falei, entendi, tá aí. Né? Então é uma pessoa que estava esperando pelo Ricardo. Eu, na minha visão, cara, quem é que vai querer me ouvir falar? Tinha pessoas lá esperando para me ouvir falar. Era 4, 5, mas tinha. Sim. Mas tinha pessoas. E lá a gente, se expõe, aí você mostra o seu trabalho, pessoas que estavam lá provavelmente gostaram muito, outras talvez não gostaram, e ok, tá tudo bem. Mas, cara, é uma decisão que você tem que manter. E, cara, é até o fim. Imagina se você tivesse desistido. A dor do arrependimento, caralho, como é que seria Purificata hoje? Cara, será que eu estaria bem nas minhas mentorias 2, 3 anos depois? É uma dúvida muito foda, né? Cara, quando a gente desistir, não desistir, eu aprendi uma coisa com um sócio de negócios que eu tenho, que ele sempre fala assim, você tem que evitar o C. Porque você tem que dar o teu melhor e fazer tudo o que precisa ser feito no decorrer do processo.
E se você falhar lá na frente, tá tudo bem, porque pessoas falham, às vezes tem negócios que não dão certo, Normal. eu já quebrei mais do que uma vez, é normal, é teste e validação. Só que se você tiver um resultado ruim que não deu certo, você tem que poder olhar para trás e dizer assim, cara, não era para dar certo, porque tudo que era para ser feito foi feito. Perfeito. Agora, se você falhar e você olhar para trás e você começar a dizer, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse contratado fulano, se eu tivesse escutado o Beltrano, cara, você pode começar qualquer outro negócio que você vai falhar de novo, se você não mudar a mentalidade. Deixa eu pegar aqui uma coisa que você falou, me chamou muita atenção, olha só. Eu vou pegar porque eu vou ler, que é totalmente de acordo com o que você falou, que é uma música que eu ouvi. E eu peguei só uma headlinezinha simples ali numa foto que eu botei no meu Instagram que tá lá. Consegue focar aqui, Vini? Nessa aqui? Nessa aqui? Aquela? Só pra galera saber qual que é a foto aqui, ó. Eu já vou ler a legenda. Eu vou ler a legenda aqui enquanto ele consegue focar aqui. Olha o que a legenda que eu coloquei. Como seria se a gente parasse de se perguntar e se toda vez antes de tentar? Eu ouvi numa música isso. Como seria se a gente parasse de se perguntar e se sempre que a gente quer fazer alguma coisa? Por que eu pensei nisso? Porque eu convivo muito com galera com medo de fazer vídeo. Sim. Eu comecei... muita gente me contratou no início, não por estratégia, mas mais por, cara, eu preciso desbloquear isso. Inclusive eu, né? Inclusive você. E aí, cara, uma das coisas que as pessoas mais falam é isso. Cara, e se eu fizer... Hoje, cara, ó, fazer isso. E se eu fizer e não tiver ninguém? Que é uma live, no caso. E se eu fizer e não der ninguém de audiência? Eu falei, cara, esquece o e se, só faz. Entende? E se eu gravasse e se eu gravar o podcast e nós não tiver microfone bom, eu não faço? E se eu gravar o podcast e ver se é com o celular, eu não faço? E se eu gravar o podcast e for gravar o podcast e não tiver... Caralho, mano, vai e faz, mano. Simples. Ricardo, você já deu live para uma pessoa? Cara, eu acho que não, mas tipo, deu ali um pico de umas 4, 5. Eu já dei live para uma pessoa, cara. Cara, tua assim, mãe? Não, não era, cara. Teve uma época, eu me lembro, cara, eu quis fazer uma live, foi uma das minhas primeiras lives. E a gente fica sempre naquela apreensão, quantas pessoas vão me assistir, né? E aí subiu ali no Instagram né? Então uma pessoa estava me assistindo. E eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a sofrer, digo, cara, mas eu percebi que, eu tenho que esquecer isso, eu tenho que entregar o conteúdo, não importa se é 1, 2 ou 1000, né? E aí começou a vir uma energia lá dentro, eu lembrei de muitas coisas que você tinha me falado, ainda na época da Dale Carnegie, e fui entregando, um pouco, aquela pessoa saiu, né? Ficou 0. Deu uns, 1 minuto, 2 minutos, a gente perde a noção do tempo, né? A mesma pessoa voltou, né? E ela ficou até o fim. E foi uma live que eu não tive, eu não sei se deu alguma coisa errada na ferramenta ou se realmente eu não chamei a atenção, a ferramenta não entregou. Eu passei a live inteira entregando conteúdo para uma pessoa. Caralho. Faz tempo isso? Isso faz tempo, faz 1 ano e quase 2 anos. Quando a gente fez as nossas primeiras lives. Isso, as primeiras lives. E eu vou te dizer uma coisa comigo. Esta pessoa virou um dos meus melhores clientes. Comprou muito dos meus produtos, foi muito nos meus eventos, me indicou muitas pessoas. Então, às vezes, a gente só tem que fazer o melhor que a gente tem. E aí, eu aprendi uma frase contigo que não é tua, e é do Mário do Cortella, que ele sempre diz assim, né? Dê sempre o teu melhor dentro das condições que você tem, até não ter uma condição para dar um melhor ainda, né? Isso faz todo sentido. Cara, é muito louco. E uma das coisas que... para ver como a gente precisa sempre estar em constante evolução. Porque olha só, você estava falando aqui, eu me lembrei. Cara, eu te ensinei muita coisa para treinamento. Feito isso, a gente tomou algumas decisões onde você me ensinou muita coisa. Depois que a gente virou uma chave ali, você pegou, cara, bora fazer, vamos grudar e vem comigo e vamos junto e os caramba. E, cara, e aí, agora você terminando a tua frase ali, eu lembrei desse próprio podcast. Eu já pensei em gravar isso com o celular, já pensei em uma
penca de coisa. E é óbvio, hoje eu tenho, cara, eu falei do Vini no início, o cara que abraçou a ideia e a gente tá com uma big estrutura aqui, não é simples fazer o que tá acontecendo aqui. Valorizem, porque não é barato fazer isso, né? Mas, cara, são 3 câmeras, são câmeras profissionais e tal, e eu acho que é o melhor momento de eu fazer. Sinceramente, eu acho que é o melhor momento porque hoje talvez eu tenha conteúdo para entregar, eu tenho assunto para conversar com empresários, com pessoas que eu pretendo trazer. Eu acho que hoje eu tenho um ciclo de relacionamentos bom para trazer pessoas que, porra, vão agregar pra caramba. Mas eu procrastinei muito isso. Procrastinei pra caralho. Eu sou muito procrastinador, no sentido de, eu vou pegar, vou botar um microfone de lapela, vou sentar com um cara numa praça, sei lá, vou gravar, entendeu? Porque eu tinha total clareza, total, na minha cabeça é muito claro isso. Se esse podcast, pessoas assistirem esse podcast, pessoas verem, não importa quantas, as pessoas vão ter muito insight, muita sacada, muita percepção, muito aprendizado. Eu tenho certeza absoluta disso. E uma das coisas mais importantes não que não seja importante, mas você não precisa ficar remetido somente aos fodásticos. Cara, Gary Vee, Érico Rocha, pegar um exemplo do empresário, o Rufino, tipo, cara, eles são muito fodas, mas do teu lado, vizinho de porta, tem um cara que pode te ensinar muito, só que às vezes você não tá disposto a ouvir, porque é meu vizinho, porque é da mesma cidade. Caralho, mano, é só você ouvir. E eu fico muito feliz porque quando eu falei que eu iria fazer esse ano, início do ano e tal, eu falei assim, cara, eu quero indicações de empresários da região, eu não quero... Até porque eu talvez não consiga nem trazer o cara. Mas assim, eu quero pessoas que vocês queiram ouvir daqui. Me falaram falaram o Conrado, que a gente vai gravar logo. Me falaram donos de outras empresas pequenas, cara. Mas que a galera quer ouvir a história. A galera quer conhecer, quer saber, cara, qual é a dica que esse cara tem pra dar. Porque ele não se expõe na rede social, ou se expõe pouco, tem pouca frequência. Sim. Mas é um negócio que é sólido, que as pessoas admiram, que as pessoas respeitam, que está crescendo e a pessoa tem muito o que falar. Por isso destravar. Ou destrava aí. Porque, cara, muita gente vai destravar do lado de lá, mas muita gente vai destravar aqui também. Eu tenho certeza disso. E eu fico muito feliz por ser o melhor momento, mas eu tenho total consciência de que eu joguei isso pra frente muito tempo. Então, olha só, um destravar pra mim aqui agora. E faz muito sentido, né, Ricardo? Eu acho que o que as pessoas mais precisam hoje é destravar. As pessoas precisam acreditar mais que dá para fazer. Cara, o processo, ele não é fácil, ele é difícil. Eu jogo isso muito aberto. Eu venho de um ano muito ruim. 2020, a pandemia atrapalhou todos os meus negócios. Não teve mais eventos, não teve mais as palestras, perdi muitos contratos. Então a gente tem que se reinventar. O processo, ele é doloroso. Não adianta a gente vir aqui e falar, não, é um mundo colorido, porque não é um mundo colorido, ele é um mundo lutado, batalhado, mas você pode ter tudo o que você quer. Cara, se você quer ser um empresário do ramo da beleza, olha para o mercado e procure um profissional que seja foda. Se existe um que é foda, você pode ser igual ou melhor, mas você tem que querer. Espelhar o cara, né? E, cara, se eu posso dar uma dica, olhando para trás, falando de Purificata e tal, aposte em você. Acredite em você. Para você construir uma história vencedora, você precisa começar a construir para você e não para os outros. Tem muita gente assim, procrastinando, como você mencionou. Sonhando, desejando, imaginando, mas está gastando tempo, energia, foco para construir a história da vida de outras pessoas. Então comece a pensar nisso, pense em você. Qual é o teu maior desejo? O que move o teu coração? E busque construir uma história de vida para você e não para os outros. Cara, eu acho que a época, assim, olhando historicamente, é a época mais fácil. Não que seja fácil, mas falando em fases, em evolução da humanidade, é a época mais acessível. Porque você estava falando assim, 2020 foi foda pra mim. E, cara, o início de 2020, cara, eu me fudi. Assim, eu tinha 32 palestras, treinamentos, eventos fechados no início de fevereiro, que eu ia entregar até julho. Então, cara, eu não ia parar por nada. Criciúma, Maringá, Caxias, Espumoso,
cara, eu fechei um contrato com uma empresa muito grande, enfim, tem várias filiais e tudo mais. Cara, pensei assim, até metade do ano eu tô rico, tipo, caralho, bombei. E bum, já era, tudo evento presencial, não sei o quê, blá, blá, blá. E cara, eu pensei, cara, fudeu. Eu entreguei um desses 32. Falei, mano, que merda. Esse ano que eu ia, tipo, estourar, que as pessoas iam me conhecer, que eu ia poder investir pra caralho e tal. E, ok, passou um mês, na verdade passou uns 20 dias, eu fiz uma sequência de lives e comecei a movimentar um pouco mais o meu Insta, porque eu fazia, mas não era com tanta frequência. E, cara, assim, partindo do momento que eu percebi que não tinha volta, que a pandemia, tipo, realmente ia durar bastante tempo e tal, e perdi esses contratos, não que perdi, mas, tipo, não tinha nem o que fazer, não foi uma coisa que eles não quiseram, não tinha o que fazer. Cara, em 2 meses e meio, eu tava faturando talvez mais do que eu faturaria se eu tivesse dando treinamento. E, assim, por que eu consegui fazer isso? Porque eu me exponho na internet, porque eu produzo conteúdo e parece... Cara, se você for ver aqui, eu produzo conteúdo, tem 20, 30 curtidas, 1 comentário, nenhum comentário, que merda. Cara, mas eu tenho total clareza de que eu só consegui me posicionar no online, vender mentorias online, construir processo de consultoria mensal em marketing, porque eu tô aqui. Porque se eu parasse os meus treinamentos e tivesse que iniciar um processo de começar a fazer os caramba, cara, ia demorar muito tempo. Eu só usei o ativo que eu tinha, que são os seguidores, as pessoas que me acompanham. Estrategicamente fiz algumas ações para que isso melhorasse, engajamento e reconhecimento e tal. E comecei a comercializar um processo que eu já fazia, que eu faço para mim. A gente já fez juntos essas estratégias, abolamos juntos. E, cara, simplesmente deu resultado. Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, hoje você pode abrir uma conta no Instagram, comprar roupas de São Paulo e vender aqui. Sim. Não é que é fácil. É mais fácil do que anteriormente. Porque eu fico pensando, o que eu teria que fazer para ter o resultado que eu tive em, bota aí, 3 meses, em época de pandemia, se não existisse a internet? Não tinha. Não existe como fazer. Eu ia ter que visitar pessoas, eu ia ter que ligar para pessoas, ia ser um processo muito longo. Então, cara, é a melhor época. Desde que você acredite em você e faça o que tem que ser feito. Exatamente. Fazer o que tem que ser feito. Cara, eu vou, se você me permite, com base nisso que você falou, eu desenho aqui a fórmula do sucesso. Nossa, então, para aquela câmera. Cara, olha só, se você que tá me vendo agora, pega uma caneta, um papel e anota isso. O primeiro passo... Tá, mas segura aí, tem um quadro aqui. Tá. Eu ouvi nosso quadro. Esse quadro, ele foi cuidadosamente planejado, pensado, anos e anos, né, discutindo essa ideia. Na verdade, foi hoje de manhã que a gente pensou nisso. O que acontece? A gente estava num dilema do nome do podcast. A gente pensou em Destravaí, que ficou até então, né? Se a galera gostar. Comenta aí se você gostou do nome, se Destravaí faz sentido para você. E a gente pensou em All-in. Eu gosto de jogava muito mais. Hoje jogo pouquíssimo poker na internet e tal. Mas eu gostava muito. E tem como é que se diz? Um termo no poker que eu acho muito interessante, que é o All-in. Vamos com tudo. Cara, é tudo ou nada. Tipo, agora ou eu viro a banca ou eu perco tudo. E basicamente eu falei assim, cara, ou All-in ou Destravaí. Isso aqui e tal. Só que o Destravaí já tinha pensado há algum tempo, vamos deixar o Destravaí. Eu falei, cara, porque pode ser, o All-in pode ser tipo meio que um quadro. Tu sabe, não tem roteiro isso aqui, eu não te preparei, não falei, vou fazer isso. A gente foi só trocando ideia mesmo. Essa é a ideia natural e tal, bem de boa. Mas uma pergunta eu quero que não falte nesses podcasts, que é o All-in. Que é o quê? Cara, qual que é o teu tudo ou nada, assim? Se você pudesse falar, explicar e contextualizar, obviamente, o teu all-in para ajudar a galera aí. Cara, o que seria? Qual que é o teu apostar tudo? E agora você pode dar essa dica. São dois. Tá? 2 all-in. 2 all-in. É que um complementa o outro. Primeiro, você tem aquilo que eu falei. Você tem que tomar a decisão de construir uma história para você. Então, se você tomar a decisão de construir a história para você, você vai construir mais resultados do que você tem hoje. O meu primeiro all-in foi sair da direção de uma empresa que me dava status, que me dava reconhecimento,
para apostar numa história solo, numa história que faria sentido para o meu coração. Então esse é o primeiro all-in. O segundo all-in é: siga com muito cuidado uma sequência específica. Qual é essa sequência? Primeiro, desenhe a sua métrica de negócio. O que é a métrica de negócio? Métrica 1. Quanto dinheiro você quer que o seu negócio fature? Não importa se é 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, mas você tem que ter clareza disso. Eu quero trabalhar para faturar X. Essa é a primeira métrica. A segunda métrica: quantas pessoas precisam comprar o meu produto ou o meu serviço para que eu fature esse valor? Então eu quero faturar 1 milhão, agora eu tenho que saber qual é o ticket médio do produto que eu vendo ou do serviço que eu vendo, para identificar a segunda métrica, que é a quantidade de pessoas. Terceira métrica: então você vai fazendo essa lista dentro desse quadrante. Quem são essas pessoas? Aonde essas pessoas estão? Qual é o tamanho do mercado que eu tenho? Por exemplo, nós estamos em Passo Fundo. Aqui nós temos o que já? Uns 170 mil habitantes? Mais, eu acho que 200 mais mil? 200, eu acho. Tá, vamos arredondar para 200 mil. Eu tenho um mercado de 200 mil habitantes. Dentro desse mercado, eu tenho espaço para pegar a fatia do bolo que vai atender o meu desejo de faturamento? Porque eu tenho que ser realista, eu tenho que olhar para isso. E essas métricas, elas são importantes. Então, construa essa relação. E aí você vai para o segundo quadrante da equação. O segundo quadrante se chama conteúdo. O que essas pessoas querem escutar ou ver sobre aquilo que eu vendo, seja um produto ou um serviço, para que eu possa impactá-las? Porque pessoas não compram produtos e serviços, pessoas compram a mensagem sobre o que você fala relacionado ao produto e o serviço. Então eu tenho um quadrante que são as métricas, e o outro quadrante que eu tenho é o conteúdo, é a mensagem, é a comunicação. E aí o Comin entende muito bem disso. Aí eu vou para o terceiro quadrante. O terceiro quadrante se chama tráfego. Eu preciso fazer tráfego. E quando eu falo de tráfego, eu não estou falando apenas do marketing digital, porque existe o tráfego orgânico no digital, existe o tráfego pago no digital, existe o tráfego do marketing tradicional, existe o tráfego das pessoas que entram na sua loja. Então eu preciso criar uma estratégia muito bem elaborada, atingindo todas as pontas do meu negócio para construir tráfego orgânico e pago. Próximo quadrante se chama métricas do tráfego. Então eu começo com métricas do negócio, mas eu tenho que analisar as métricas do tráfego. É que, de certa forma, as métricas do negócio é o teu planejamento. É a minha meta. É a tua meta, perfeito. Isso. E aí eu tenho as métricas do negócio. Quando eu faço isso, quando eu linko esses 4 passos, eu tenho resultado. Então, o meu all-in é sempre seguir esse planejamento de 4 etapas. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar, quantas pessoas eu preciso atingir, o meu copy, o meu texto, a minha mensagem. Que aí entra dentro do pilar comunicação. Do pilar comunicação. E aí o tráfego, porque não adianta eu fazer uma mensagem linda, impactante, mas essa mensagem não chegar até as pessoas certas. Não adianta eu fazer um vídeo super bom, ser super comunicativo, se esse vídeo não chegar até as pessoas certas. Então hoje, e aí vem o quesito marketing digital dentro do tráfego, é muito importante. E de nada adianta eu ter uma comunicação incrível, eu saber onde eu quero chegar, eu saber fazer tráfego, mas eu não saber analisar se o meu tráfego está trazendo o resultado que eu preciso para o meu negócio. Se resume nesses 4 pilares. Aprenda a fazer isso e você chega lá. Então o meu all-in é esse. Boa. Aposte suas fichas nisso. Perfeito. E lembrando que cada pilar desse tem muitos detalhes a serem desenvolvidos. Centenas. Né? Mas realmente é uma base muito sólida. Se você olhar para esses 4 pontos, é uma base muito sólida. E tu sabe que o primeiro pilar que você falou, quando você estava falando, eu até ri aqui, né? Porque a gente busca a mentoria, a gente faz e tal. Inclusive, a gente já ensinou pessoas a fazerem muito bem isso na instituição que a gente trabalhava. Só que é o seguinte,
esses dias eu acompanho um rapaz no Instagram e tal, e ele abriu uma caixa de pergunta e alguém perguntou assim, como faço para bater 1 milhão ou faturar 1 milhão, alguma coisa nesse sentido. E ele só botou uma foto assim, tipo, fotinha aqui, uma perguntinha, e uma caixinha de texto com contas simples, do tipo, venda tantos produtos a tanto, 1 milhão. Então, por exemplo, venda tipo 100 produtos a 10 mil reais, 1 milhão. Acho que é essa a conta. Venda tipo, 1000 produtos a 100 reais. E aí foi fazer essa conta, sabe? E tipo, cara, e isso me deu um puta estalo. Porque eu desenhei o planejamento, eu pensei nessas metas, mas eu nunca tinha olhado por esse lado que é simples. Não é fácil de chegar lá, fácil não é, mas é muito simples de se olhar. Cara, eu quero faturar 1 milhão de reais no meu ano, ok. O que eu vendo? Eu vendo celular? Perfeito. Quanto custa o celular que eu vendo? 5 mil? Então, 1 milhão dividido por 5 mil. É o meu faturamento anual. E aí, tirando margem, tirando um monte de coisa aqui. Mas é uma conta simples, uma conta de padeiro, como falo. Então, eu tenho números exatos. Agora, como é que eu vou vender 1 milhão se eu não sei quanto eu tenho que vender por mês, por semana, por dia? E aí tem uma série de ramificações. Que aí você vai explorando. Mas é muito importante a gente olhar para isso. E mais importante ainda, tão importante quanto isso, é você conhecer a tua métrica de conversão. Cara, se eu preciso falar com 10 pessoas para fechar uma venda, e eu sei que eu preciso fechar 1000 vendas, quantas pessoas precisam assistir a minha comunicação de vendas? Perfeito. Cara, a matemática ela é simples, ela não é complicada. O que não é simples e o que é complicado é o como você faz essa matemática acontecer. Boa. Então, você que está me vendo, com toda a sinceridade do meu coração, e eu espero que você não se ofenda por isso que eu vou falar, você pode ficar quantos anos você quiser assistindo o conteúdo do que você tem que fazer. Mas até você não aceitar que é preciso você aprender como fazer aquilo que precisa ser feito, os seus resultados serão medíocres. Quando você aprende a fazer o como, o segredo é o como, aí você tem resultados. E eu, Ricardo Catani, falo isso por experiência própria. E muita experiência. Muita experiência. Show de bola, mano. Obrigado demais por ter vindo aí. Obrigado por aceitar o convite. Sabe que a ideia no futuro é fazer isso de forma ao vivo. A gente iniciou com o processo gravado até porque é um MVP, é teste, é muita validação. Mas a ideia é seguir isso por muito tempo e tenho certeza que você vai poder voltar aqui. Eu quero que você volte aqui mais vezes, talvez para falar sobre outros assuntos. A gente nem falou sobre Enneagrama, a gente nem falou muito sobre marketing digital, na verdade. Cara, Enneagrama é outro podcast. É horas aqui, então eu tenho certeza que vai ter muito assunto para a gente trocar ideia. E a galera que assistiu até aqui, enfim, cara, obrigado de coração. Esse podcast ainda está sendo gravado para você poder assistir quando, como, com quem você quiser, horário que você quiser. A ideia é transmiti-lo ao vivo e deixá-lo disponibilizado gravado para que seja uma coisa dinâmica, para que as pessoas possam interagir à medida que a gente vai crescendo na audiência. E, cara, obrigado por ter aceito aí e ter sido o pioneiro do projeto. Cobaia? Não, eu Cobaia. Cara, eu que sou muito grato, quero te agradecer de coração, obrigado pela oportunidade. Você sabe, cara, que é uma alegria sempre estar na tua frente, seja por um podcast, seja por uma live, seja dividindo um palco, num treinamento, e já dividimos vários, né? De 50, de 15 pessoas até 3.000 pessoas, né? Foi um desafio grande. Aquele foi grande. 3.000 pessoas na nossa frente, cara. Gente. Muita gente, então... Sempre é uma alegria muito grande, cara. Muito obrigado. E, eu fiquei feliz, cara. Apesar disso aqui ser gravado, você não errou nenhuma vez. A gente não precisou refazer nada, então... Mas vamos lá trabalhar com o Vini. Tá de boa. Vini tá tranquilo aí, cara. Deu tudo certo. Obrigado, Ricardo. Mano, agradecer mais uma vez o Vini Kimpel, o brabo das fotos. Cara, quantas lives você fez nessa pandemia? 110 lives. Em quanto tempo? Quantos meses? 10 meses. Caralho, 11 lives por mês? 11 lives por mês. O cara é brabo. Uma semana 35 lives. O cara é foda, hein? Não, e seguinte, um dos pioneiros, né? Que tipo, você começou com essa parada toda de transmissão. 2008, fazendo streaming. Legal. Cara, o suporte aqui é absurdo, entendeu? Tá bem. O pau vai quebrar, velho. Tá bem assessorado, cara. Tamo junto. Gente, pra você que ficou até aqui, obrigado de coração. Espero que você tenha de fato destravado algo para tua vida, para o teu negócio, para o teu business, enfim, para tua carreira. E esse
foi o episódio número 1 do Destrava Aí Podcast. Tamo junto e até a próxima. Valeu!